Olá pessoal, graça e paz, tudo bom com vocês? Bora para mais uma aula? Vamos dar continuidade ao nosso estudo Lidando com o Eu, um estudo maravilhoso que nos confronta. Se você assistiu às outras aulas, você está vendo que são palavras que vai nos confrontar verdadeiramente, vai fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos, porque isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo sempre foi olhar para dentro de nós. A mudança começa de dentro para fora, ok? E falando sobre isso, lembra do assunto que nós abordamos nas aulas passadas, lembrando que vamos sempre estar dando continuidade em cada aula, não dá para se estender muito, mas o pouco que nós vamos estar abordando, eu quero que você medite, reflita sobre isso, pesquise, certo? Deixe com que o Espírito Santo venha te direcionar, te confrontar nas Escrituras, como nós estamos abordando e fazendo aqui. Lembra que nós tratamos do assunto do seguinte, o desafio máximo com que você vai se deparar ao efetuar uma mudança bíblica que honre a Jesus Cristo. Para honrar a Jesus Cristo, precisa haver uma mudança em nossas vidas. E toda mudança em nossa vida, entenda isso, ela tem que ser biblicamente. Se você acha que a sua vida tem mudado fora das Escrituras, não é uma mudança, é uma melhora. E o Evangelho não te melhora. O que melhora é a religião. Então você acaba sendo uma pessoa religiosa. E a religião ela tem prazo de validade. Ok? O Evangelho não. O Evangelho ele transforma uma pessoa, um ser, para um outro ser. Então ele faz você de ser uma velha criatura para ser uma nova criatura. Ele te tira do estado de morto, agora para ser vivo. Ele te tira de escravo, agora para livre. Então o Evangelho ele é transformador. Ele nos transforma à imagem e semelhança de Jesus Cristo. A cada passo que você vai dando, há uma mudança bíblica. Mas entenda isso. Para que haja uma mudança bíblica, você será desafiado. É um desafio você ser transformado, mudado à imagem de Jesus Cristo. Por que é um desafio? Porque você vai ter que abrir mão de quem é você. Você vai ter que abrir mão do seu eu. O eu é o problema de tudo na vida do cristão. Na vida do cristão, o eu é o problema sempre de tudo. E o importante, as pessoas, por não saberem lutar as suas guerras, sempre culpam os de fora. Já percebeu isso? Sempre culpamos pessoas de fora para justificar o nosso erro. Mas o problema nunca esteve fora. O problema sempre esteve dentro de nós. É o nosso eu. O nosso eu, ele tem que ser destronado. Ele não pode estar sentado ao trono, reinando sobre a nossa vida, direcionando a nossa vida. Romanos capítulo 6, versículo 12, vai falar sobre isso. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, não deixe com que ele domine, com que ele reine sobre a sua vida, com que ele esteja sentado ao trono, reinando e direcionando todo o seu ser. Agora que estamos em Cristo, quem tem que reinar sobre nós? É Jesus Cristo. Mas para Jesus reinar, ele tem que se assentar a esse trono. E esse trono não pode estar ocupado com o nosso eu. Você entende o que Lucas 9, 23 e 24, que é o texto que nós estamos abordando, ele fala? Que Jesus deixa muito claro sobre isso, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. Esse é o reino de Deus, é perder para ganhar. E quem quer perder? As pessoas vivem num mundo capitalista, têm um entendimento totalmente contrário à palavra de Deus. Tem a palavra de Deus como uma lâmpada de um Aladim que satisfaz os seus desejos pessoais. Isso são satisfação do eu. O Evangelho nunca foi isso. Quando você olha para esse texto, Jesus está falando, você precisa negar você. Todo dia você tem que se negar, abrir mão de quem é você. Abrir mão dos seus pensamentos totalmente para me servir. Quer me seguir? Quer estar comigo? Negue-se a si mesmo. Abra mão daquilo que você acha, daquilo que você pensa, das suas atitudes. Abra mão dos seus sentimentos que você tem, que são enganosos. Abra mão disso. Abra mão dos seus caminhos para viver os meus caminhos. Abra mão dos seus pensamentos para viver os meus pensamentos. Abra mão. E além de abrir mão, ele fala, toma a tua cruz. Cruz não é para você crucificar ninguém, não. A cruz é um símbolo de morte para você crucificar o seu eu. É isso que nós estamos estudando.
E agora passa, então o Evangelho faz com que eu olhe para dentro de mim agora e eu preciso ser confrontado com as Escrituras para que eu possa verdadeiramente agora ter uma vida com Cristo. Só há um meio de eu agradar a Cristo, tá? É esse meio aqui, é sendo desafiado a ter uma mudança, uma transformação bíblica. Quando você é transformado biblicamente, você passa a andar e a viver segundo o Espírito. E isso vai fazer com que Jesus Cristo seja glorificado, exaltado e engrandecido. E agora que está tendo uma mudança na sua vida, uma mudança através das Escrituras, você pode dizer, pastor, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo queria. Mas temos visto, observado nos dias atuais, que as pessoas querem viver da forma que elas querem. Servir a Deus da forma que as pessoas querem servir, da forma que você quer servir, não vai dar certo. Eu não posso estar vivo para mim, para o meu eu, para viver para Cristo. O trono, somente Jesus Cristo tem que estar sentado, somente Ele pode reinar e direcionar a minha vida e a sua vida. Você entende que esse eu, o nosso ego, ele tem que sair de um posicionamento que ele não deve estar, porque se o seu eu estiver reinando sobre a sua vida, vai se manifestar nas obras da carne, que é Gálatas 5, versículo 19 ao 21. São as obras da carne, elas são satisfeitas e manifestas por uma satisfação do meu eu. Você vê como o eu não pode reinar, porque enquanto o eu reina, a carne reina. Mas quando agora o Espírito passa a reinar, Cristo passa a estar assentado nesse trono, quem passa a reinar é o fruto do Espírito. Você vê que é uma batalha, é uma luta, mas ela é interna dentro de nós. Por isso precisamos saber como lutar essas guerras, é o que nós estamos aprendendo. E a única maneira de lutarmos essa guerra é confrontando diretamente, tá? E diretamente no foco, que é o nosso eu. Ele é algo que não é muito aceito, as pessoas não gostam de ser confrontadas, não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser doutrinadas, orientadas. Por quê? Porque você vê quem é que está reinando nisso. Quando você passa situações, não sei, num trânsito, na sua casa, no seu trabalho, qual tem sido a sua reação? As suas atitudes, a sua postura, a sua conduta tem glorificado a Deus? É rápido nós sabermos quem é que está reinando na minha vida, quem está reinando na tua vida. Mas eu sou crente, eu tenho 10 anos de igreja, eu ajudo. Não, não é o que você faz, esquece isso. Esquece isso. Você não é o que você fala, você é o que você vive. Tá? Você não é o que você fala, você é o que você vive. Eu posso dizer que eu sou, mas nas minhas atitudes eu tenho mostrado outras coisas. Então, rapidamente, eu vou mostrar quem é que está reinando na minha vida. Quem está sentado neste trono, me governando e me conduzindo. É o meu eu ou é Cristo? Você consegue entender que esse estudo ele vai te levar para isso, para mostrar a realidade e te confrontar. E agora que está tendo essa mudança, olha o que vai acontecer. Você será constantemente tentado a agir de um modo egoísta, com pensamentos, palavras e ações, de um efeito devastador para o corpo de Cristo e para a sua caminhada pessoal com Jesus. Olha só como isso é sério. Olha o que a mudança, a transformação bíblica, ela vai trazer. Você será constantemente, não é um dia não, constantemente você será tentado a agir de que maneira? Da forma que você agiria antes. Como você tinha um posicionamento, antes de conhecer a Cristo, você agia de uma maneira. Agora que você está tendo estudo, você está lendo, você está orando, você está buscando, está jejuando, você está participando desses estudos e de outros estudos que você tem tido, e isso tem transformado a sua vida, você percebe que você é mais tentado, e isso é uma constância. Isso você é tentado a agir totalmente contrário àquilo que você está aprendendo, para que te frustre, para que você pare, para que você desanime. Mas não esqueça que você é uma obra em andamento, tá? Não é para você parar porque você errou. Você errou porque você na caminhada acabou não vigiando, mas você não tem prazer nisso que você errou. E você levanta e continua a caminhada. Isso são confrontos internos, são lutas internas até Jesus voltar, tá bom? É até Jesus voltar. Mas nós não somos daqueles que recuamos, não. Nós somos daqueles que avançamos. Nós não somos pessoas que paramos, somos pessoas imparáveis. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. E aquele que habita em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Você tem que ter totalmente essa convicção
de quem você é em Cristo, de que você vive para Cristo e que você vive para o seu próximo. Esse é o evangelho de Cristo. Por isso você é constantemente tentado a agir de um modo egoísta. É assim que vai acontecer. Cada passo de mudança, transformação bíblica, você será constantemente tentado a agir de um modo egoísta, que vai satisfazer o seu eu. Como eu falei, num trânsito, há uma situação, você xinga, você explode, você satisfez quem? O seu eu. Mas envergonha o nome de Cristo. Numa situação, num emprego, de uma propina, de algo assim para você, numa posição, você recebe algo sobre isso, você está satisfazendo o seu eu. Numa tentação, seja ela emocional, sexual, não sei que tipo de tentação você possa passar, e você cede essa tentação e vem a fazer isso, é uma satisfação do seu eu. Sempre o seu eu, ele vai procurar satisfazer a sua vontade, a sua carne. Mas se eu venho a agir de um modo contrário, eu me calo nos momentos que eu sou tentado a agir, eu me recuo, eu me calo, eu fico na minha, eu deixo quieto. Não vou tomar certas atitudes, falar, agir, certo? Porque isso vai trazer totalmente algo muito destrutivo na minha vida, é fato. Satisfaz a minha vontade, satisfaz o meu eu, mas e depois? Como que eu fico com Deus? Como fica a minha situação? Você consegue entender que a mente das pessoas ficam totalmente abaladas, acusadas, porque ela tomou uma decisão precipitada, porque ela falou demais, ela agiu quando não deveria ter agido, ela deveria ter ficado calada. Você vê como as pessoas não sabem como lutar as suas guerras? Porque o eu sempre está reinando. E o eu sempre vai dizer para você, você vai deixar quieto? Você não vai fazer nada? Você é bobo, você é boba. Se eu fosse você, eu não deixava para lá. Você é uma pessoa tão boa. Você fez isso, a pessoa está fazendo isso com você. Sempre o seu eu vai tentar, vai te induzir a você tomar uma decisão errada. Uma decisão egoísta que vai te satisfazer, mas não vai satisfazer a Cristo. E aí você vai começar a andar segundo a carne e não segundo o Espírito. Por isso você precisa entender que você será constantemente tentado a agir de um modo egoísta. Que tipo de modo você vai agir? Com pensamentos, palavras e ações. Olha que interessante. Você pensa, você fala e depois você transforma todo esse pensamento e essas palavras em atitudes. Você vê que antes da pessoa falar, ela já pensou. Você vê que Jesus ele diz, a boca fala do que está cheio o coração. Ah, eu não queria ter falado isso. Não, claro que você queria ter falado. São situações que a pessoa passa, ela afeta uma outra pessoa, ela agride uma outra pessoa com palavras ou com atitudes, e depois ela vai falar o seguinte, me perdoa, eu não queria ter feito isso. Claro que você queria, porque Jesus deixa isso bem claro, a boca fala do que está cheio o coração. E quando não vigiamos, deixamos com que Satanás ele enche o nosso coração. E na melhor hora, na melhor oportunidade, a gente vomita todo esse veneno em cima das pessoas. Ou seja, com palavras, ou seja, com ações, com atitudes. Então você vê que é um efeito devastador, é como se fosse uma avalanche descendo a montanha abaixo. Vem destruindo tudo quando você toma atitudes egoístas que satisfaz somente a sua vontade e não a de Cristo. Você vê que agora o posicionamento, estando em Cristo, é o negar a mim mesmo. E tomar a minha cruz é isso. É nos momentos que eu venho a poder reagir, eu não venho a reagir. Porque pensamentos, palavras e ações vão ser devastador, tanto para a sua vida, como para o corpo de Cristo. Tanto você é prejudicado, como a igreja de Cristo também é prejudicada. Romanos, capítulo 2, versículo 24, você vê que o apóstolo Paulo ele fala assim, por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Você vê que o nosso comportamento e as nossas atitudes revelam quem nós somos. Não podemos nos contentar em viver uma vida num comodismo, uma vida religiosa, uma vida apenas só em estar dentro da igreja, eu faço as coisas. Isso não vai levar com que Jesus Cristo seja glorificado. Você está entendendo? Que Cristo não é glorificado porque eu ajudo na igreja, porque eu estou nos cultos todos os dias, porque eu dou dízimo, porque eu dou oferta, porque eu ajudo os pobres. Não, não. Ele não é glorificado com isso. Cristo é glorificado quando a minha vida ela é transformada pela palavra. Quando a minha vida é transformada pela palavra, isso mostra que eu estou em obediência à vontade dele. Eu ando segundo os princípios dele.
Então ele não quer sacrifício, ele quer obediência às Escrituras. Mas para mim viver essas Escrituras e obedecer essas Escrituras, meu irmão, eu vou ter que abrir mão de quem eu sou, renunciar dia após dia à minha vida e morrer para mim mesmo, crucificar o meu eu. Lembra que nós abordamos e falamos que Paulo, em Gálatas 2:20, ele fala sobre isso. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo agora ele vive aonde? Em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu lhe falo o quê? Eu vivo para agradar o Filho de Deus, aquele que me amou e me libertou. Então agora, nós precisamos viver para agradar a Cristo. E para mim agradar a Cristo, lembra da lição passada do que nós tratamos. Será um desafio, tem que ter uma mudança bíblica na sua vida. Tem que ter uma mudança bíblica na minha vida, na nossa vida. Somente assim Jesus Cristo será glorificado através de nós. Somente assim ele será engrandecido. Somente assim ele terá o que lhe é devido, todo louvor e toda glória. Quando eu compreender esse princípio do negar e do morrer para quem eu sou, para viver para Cristo e para o meu próximo. Porque esse é o Evangelho. Mas isso é um desafio. E eu serei constantemente tentado a agir totalmente contrário a isso. Agir da minha maneira e do meu jeito. Por mais que eu estou estudando, eu tenho conhecimento, na hora da prática que você vai ser tentado, é onde você agora tem que agir de conformidade com aquilo que você tem aprendido. Não com base no que você acha e no que você pensa. De forma alguma. Porque se você agir dessa maneira, pode ter certeza que você está agindo na carnalidade. E com uma roupagem, um verniz religioso. Tá? Mas nós não fomos chamados, irmãos, para viver uma vida de hipocrisia. Não fomos chamados para viver um farisaísmo. Mas nós fomos chamados para viver o Evangelho de Cristo. E deixar com que este Evangelho, que é poderoso, nos liberte e nos transforme poderosamente à semelhança de Cristo. Ao ponto das pessoas olharem para nós e elas verem a Cristo Jesus. Quando as pessoas olham para mim, quando as pessoas olham para você, no seu trabalho, na sua casa, na escola, onde você estiver, a pessoa olha para você, quem ela tem visto? Nas suas atitudes, na sua conduta, quem a pessoa tem visto? Será que ela tem visto Jesus? Se as pessoas não verem Jesus na minha vida, elas estão vendo o quê? Uma carnalidade. Então eu preciso saber me preocupar com isso. Por quem eu sou hoje. Um representante do reino de Deus. E como representante eu não vivo mais a minha vontade. Eu vivo a vontade do meu Pai. A vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa. Que eu venha renunciar verdadeiramente quem eu sou. Certo? E você vai ver que para iniciar isso, você vai ver que lá em Provérbios 28:13, ele vai deixar bem claro que aquele que confessa os seus pecados e abandona e deixa, tá? Essa pessoa precisa confessar e abandonar. Essa pessoa prosperará. Mas aquele que encobre os seus pecados, o texto vai dizer que essa pessoa nunca prosperará. Então o pecado, ele precisa ser o quê? Totalmente confessado. Eu preciso confessar pecados. Pecados ocultos, pecados internos, pecado dos meus pensamentos. Sempre está apresentando a Deus isso. Certo? Então há pecados que foi somente em pensamentos, eu apresento a Deus, peço perdão, mas tem pecados que cometemos que atingimos outras pessoas. Pessoas foram afetadas por atitudes nossas. E muitas das vezes nós queremos encobrir os nossos pecados com atos religiosos, certo? Queremos encobrir os nossos pecados com sorrisos, com glória a Deus, com aleluia, mas nós não podemos viver encobrindo os nossos pecados. Porque quem cobre os seus pecados nunca prosperará. E quando falamos de prosperidade, não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de paz, de uma vida totalmente de paz dentro de nós. De uma prosperidade interna dentro de nós. Essa pessoa, ela passa a não ter, porque ela encobre. Ela não confessa os seus pecados. E não tem como, irmão. Não tem como eu ter uma vida com Cristo, tá? Iniciar uma caminhada com Cristo, colocando o meu alicerce, tá, como mentiras. Como que eu posso iniciar a minha vida com Jesus Cristo com base em mentiras? Ah, mas se eu confessar os pecados que eu cometi, vai ter consequências. Esse é o preço do salário, o salário do pecado é isso. São consequências. Esse é o problema. O ser humano, ele quer andar, ele quer viver fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus sempre vai dar errado. E vai ter consequências. Mas ninguém quer pagar o preço, ninguém quer ter consequências.
Então muitos já começam a fazer o quê? Encobrir os seus pecados, as suas falhas, não confessam. E Provérbio vai deixar isso bem claro. Tá? Provérbios 28:13 ele diz sobre isso, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Existe misericórdia de Deus para a vida daqueles que confessam, irmão. Independente do que aconteceu, há uma necessidade de uma confissão, debaixo de oração, orar ao Senhor, mas não podemos ter um relacionamento com Deus mesclado com mentiras. Não tem como mesclar a mentira com a verdade. Creia na misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso para aqueles que confessam e abandona, larga, deixa totalmente uma vida de pecaminosidade. Você vê que é um desafio. É um desafio. E você vai ser tentado a agir de um modo contrário. Com pensamentos, palavras e ações, dizendo para você, não, está tudo bem. Ninguém viu, ninguém sabe. Ninguém ficou sabendo, só uma pessoa sabe, ou duas, três. Mas entenda o seguinte, Deus viu. O diabo também viu. E quando você constrói totalmente uma vida, certo? De Deus em cima de mentira, lá na frente você corre um sério risco do diabo armar um palco e descortinar toda uma mentira passada, ao qual você teve a possibilidade de confessar, tá? E de alcançar a misericórdia de Deus e não fez, com medo do que poderia acontecer. Mas nós temos que estar totalmente disposto para isso. Se tivermos atitude, disposição para o errado, nós temos que ter disposição para o certo. Mesmo que isso nos cause percas, tá? Mesmo que isso nos cause constrangimento, mas Deus, ele é misericordioso para restaurar, para perdoar. Mas a única coisa que Deus ele não aceita é uma vida com ele, uma vida com mentira. Nós temos que se despojar do velho homem com seus feitos e com suas atitudes e se revestir do novo homem. Ah, mas eu não sinto no meu coração de fazer isso, de pedir perdão. Eu não sinto isso. Você vê que a pessoa está sendo, tá? Ela está sendo tentada a agir de um modo contrário àquilo que ela está aprendendo na palavra. Jeremias 17, o versículo 9 vai dizer: enganoso é o coração. Enganoso é o coração e perverso e corrupto. Ele é perverso, ele é corrupto, ele é enganoso. Nós não vivemos por sentimentos. Nós, como cristãos, não podemos andar pelo que sentimos. Eu não perdoo porque eu sinto. Eu perdoo por graça. Eu amo por graça. Por mandamento do Senhor. Não por obrigação, mas por um estilo de vida. Por ter esse relacionamento com Deus, eu posso agora ter esse estilo de vida totalmente bíblico na minha vida. Você vê que as pessoas, elas não confessam, e o diabo engana essas pessoas, colocando na mente delas: ah, eu não sinto de perdoar, eu não sinto de amar, eu não sinto que eu preciso falar. Você não anda por sentimento, você tem que andar pela palavra de Deus. É confrontante? Com toda certeza. Mas é algo que te cura, é algo que te leva ao patamar, ao relacionamento com Deus. A partir do momento que, como eu falei, tivemos disposição, atitude para o errado. Mas quando é para fazer o certo, agora eu não quero tomar o prejuízo. Você entende que o ser humano sempre quer uma satisfação somente para o seu eu? Sempre quer satisfazer o seu eu, sair na vantagem. Mas o pecado, irmão, ele tem consequências. Olha a vida de Davi. Davi adulterou. Ficou encoberto de 9 meses a 1 ano. Mas Deus não deixa nada encoberto. E ele era segundo o coração de Deus. Foi-lhe revelado. Olha as consequências que teve na vida dele. Você está entendendo que há consequências, há necessidade de uma confissão? Precisamos confessar as nossas culpas e os nossos pecados diante de Deus. E se pessoas foram afetadas pelos meus erros, pelos meus pecados, eu vou até ela, peço perdão, confesso a ela, sabendo que Deus me perdoa e eu posso alcançar a misericórdia do Senhor. Isso é andar pela fé. Fé no quê? Na palavra de Deus. Isso é confrontar a si mesmo, é negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, para que as pessoas possam ver e falar: cara, ele vai acabar tomando prejuízo, mas por amor a Cristo. Que Cristo é esse que ele serve ao ponto dele abrir mão de quem ele é, confessar os seus pecados, sabendo que corre o risco de perder, corre o risco de ser zombado, pode o risco de perder até um emprego, mas ele vai falar, porque agora ele tem uma vida, ele tem um relacionamento com alguém maior, que é Cristo.
Essa é a preocupação dele, em viver para Cristo. Você consegue entender que você vai ser tentado a agir de maneira errada. Você vai ser tentado a agir totalmente o contrário disso que nós estamos falando. O seu coração vai se compungir, você vai falar, não concordo. O confronto já começa a acontecer. O confronto já começa a acontecer. Então, é preciso confessar os nossos pecados. É preciso não andar pelo que nós sentimos, as emoções dos nossos corações. Nós andamos pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, que é absoluta em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Próximo estudo nós vamos estar dando continuidade, falando sobre isso, tá bom? Sobre pensamentos, palavras e ações. Grave, entenda isso que está sendo falado. Receba esse confronto na sua vida através das Escrituras e que Deus possa a cada dia te limpar, te purificar e derramar das suas ricas misericórdias e da sua graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? E que possamos sermos um canal de bênção, lavados, remidos pelo Senhor, para que Deus venha nos usar poderosamente. Deixe com que a palavra te confronta. Deixe com que ela fale a verdade na sua vida. E assim o Senhor fará grandes coisas. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Fique na paz.